Você tem irmão mais velho e irmão mais novo? Então você é um filho do meio. Será que você tem a síndrome do filho do meio? Fique aqui, vamos conversar. Antes da gente entrar no tema de hoje, eu venho com aquele velho assunto. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, assista esse vídeo, diga o que você achou, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, dê um joinha se você gostou e dê um não joinha se você não gostou, tudo bem, eu vou entender. Eu só te peço que volte, que assista outros vídeos para você ter uma opinião mais embasada a respeito, tá certo? Um beijo e vamos em frente. O adolescente do meio, a síndrome do filho do meio, tudo isso é um tema que pouca gente conhece, mas que faz diferença dentro da família, sabia? Uma família bem estruturada, ela lida com todas essas questões também. Isso não acontece só com as famílias disfuncionais. Então, vamos ver agora o que você pode fazer para que o seu filho adolescente, principalmente, não sofra com essa síndrome. A síndrome do filho do meio é uma certa mágoa que o filho tem em relação aos pais, em relação aos irmãos, porque ele se acha colocado de escanteio. O filho mais velho, ele tem uma expectativa maior em torno dele. Então, essa expectativa, muitas vezes, ou se concretiza ou não se concretiza, mas, de qualquer forma, esse filho, muitas vezes, ele é o centro das atenções, porque a família deposita naquele filho mais velho tudo aquilo que está sendo vivido de novo pelos pais. Os pais viveram aquela fase da sua vida e ali eles estão para orientar o filho mais velho em tudo aquilo que está se iniciando na vida dele também. Seria o primeiro ensino médio, as primeiras viagens sozinho, a primeira faculdade, o primeiro carro. O filho mais velho, então, ele muitas vezes ele passa a ser o foco das atenções. Já o filho caçula, o filhinho menor, ele por si só já faz o papel do último filho. É como se os pais inconscientemente acreditassem: nossa, esse é o meu último filho, então eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar. Tudo aquilo que aconteceu comigo ou que aconteceu com os demais filhos não vai acontecer com esse. Não, nunca por maldade e de uma forma inconsciente, pode ser que os pais direcionem suas atenções às expectativas em relação ao filho mais velho e à proteção do filho mais novo. Como lidar com o filho do meio? Sim, porque o filho do meio, ele algumas vezes ele se une ao filho mais velho, ou seja, ele tem características do filho mais velho. Às vezes ele se une ao caçulinha da família, então ele também pode ter características de um filho mais novo. E lembrando que esse filho do meio, um dia ele foi o filho caçula. Quando o novo bebê da família chegou, ele ocupava esse papel de ser protegido em relação ao filho mais velho. Então, tudo isso, toda essa transição, é preciso que os pais façam com muito cuidado, com muita atenção, para que, enquanto adolescente, esse filho justamente não se sinta isso, deixado de lado, abandonado, preterido em suas vontades e em seus desejos. Entre essas características do segundo filho, pode ser que aconteça do filho se afastar da família, se afastar não fisicamente, mas se afastar de forma a não conversar muito, a expor pouco a sua opinião, a não querer participar das reuniões de família.
Tudo isso pode acontecer e tudo isso faz parte dessa síndrome que tem que ser evitada. Ou, se for instalada, se por acaso ela estiver acontecendo, é preciso que os pais estejam atentos para agir, justamente para dirimir, para tirar todas essas dúvidas que possam estar cercando o filho do meio. Muitas vezes ele não quer conversar porque ele não encontra lugar dentro da família. Então é preciso que ele tenha certeza que o lugar dele ninguém tira. Ele é uma pessoa única, ele é um ser único e o lugar dele é sempre garantido. Uma das questões que podem ajudar como aumentar a baixa autoestima do filho do meio é justamente ajudar na resolução de suas questões. Se o filho mais velho vai passar uma semana na praia, o filho do meio pode ser que seja o momento do filho do meio sair com os amigos, voltar um pouco mais tarde, porque cabe aos pais, nessa família funcional, ou seja, nessa família que tem um bom desenvolvimento, que funciona bem, cabe aos pais fazer exatamente isso, adequar as regras. Uma família, ela não pode nunca ter as mesmas regras sempre. É claro que isso vai depender do momento de cada filho, do desenvolvimento de cada um. Então, esse filho do meio, é preciso que ele seja visto como um filho que também está se desenvolvendo, assim como acontece com o filho mais velho. Então, ele precisa também que essa autoridade seja diminuída em relação às questões que ele apresenta. É natural o adolescente sentir-se sozinho, mas é preciso que ele saiba que ele é amado. O filho do meio precisa saber que é amado. É preciso mostrar que ele é muito querido e que os pais estão ali também por ele. Veja bem, os pais estão pelos 3 filhos. Também não é certo que ele ache que tem um papel de destaque por ser o filho do meio, porque aí seria transferir o erro. Então, é preciso que ele entenda que todos os filhos, independente do momento em que chegaram àquela família, todos têm o mesmo amor dos pais, as mesmas considerações, o mesmo orgulho que os pais sentem de um filho, sentem do outro. E é importante que esse orgulho seja demonstrado. Uma outra questão assim que não deve ser muito levada em conta em relação aos adolescentes, até porque os adolescentes eles já não gostam mais de sair com os pais, eles já não gostam mais de que os amigos os vejam com os pais, mas quando pequenos, quando crianças, por exemplo, o filho mais velho gosta de futebol. Então vamos supor que o pai vá ao jogo de futebol com ele, com o filho mais velho, sozinho. Veja bem, sozinho, sem dividir o seu tempo, o seu espaço com mais ninguém. Ele vai sozinho com o filho mais velho ao jogo de futebol. Passadas 15 dias, não precisa ser exatamente, não precisa ser uma agenda. Ah, eu vou sair com o mais velho na data tal, eu vou sair com o do meio na data tal, eu vou sair com o mais novo na data tal. Por quê? Porque isso fica parecendo que o pai está cumprindo uma jornada, uma obrigação. É como se fosse um trabalho. Não, assim como quem que não quer nada, passado há um tempo, esse pai chama o filho do meio, o segundo filho, ou o terceiro, ou o quarto, porque vai depender sempre do número de filhos. Então, esse pai chama esse filho do meio para ir
assistir um filme que eles gostam no cinema, assistir um filme que ele gosta no cinema, que esse filho gosta, um super-herói, filme Marvel, por exemplo, fazer algo que o filho goste e que ele, pai, também goste, também participe com entusiasmo, com alegria, e não como aquela coisa forçada que, eu estou aqui olhando no relógio. É claro, pai, que vez ou outra pode ser que você não esteja curtindo tanto, mas você não imagina o poder que tem uma saída como essa de vez em quando com os seus filhos. E depois, passado um tempo, você sair com um menorzinho para ir a uma festa de aniversário, só vocês dois, ou ir jogar boliche. E a mãe depois pode começar essa sequência também, não daquela forma programada que eu falei, mas essa mãe também se fazer presente só ela e aquele filho em um programa, em uma diversão que ambos gostem. Isso é muito importante. Mas, como eu disse, na adolescência já é mais difícil. Talvez o futebol seja possível, talvez jogar boliche seja possível. Então, continue esse hábito da forma como os seus filhos quiserem. Isso faz uma diferença muito grande na estruturação familiar, na estrutura dessa família. Que uma família funcional, ela é muito plástica, ela se adequa às situações, ela não se prende a normas, a ciclos. O filho mais novo não pode sair porque na casa do amiguinho acontece tal coisa. Os pais costumam sair e deixar ele com a babá. Sim, mas chega um momento em que esse filho mais novo ele cresce e a atenção da babá já é suficiente. Então aí já é hora de mudar essa regra. Então, os pais atentos a isso, a observar as necessidades dos filhos e atendê-los de acordo com a necessidade de cada um. Agindo dessa forma, você vai mostrar que todos são parceiros dentro da família, que não existe essa questão da autoridade, que é necessária existir, sim, mas é uma questão que ela deve existir à medida em que ela se faz necessária. Como é que eu vou explicar? Se os seus filhos estão bem, se eles tiram notas boas, se eles estão evoluindo, desenvolvendo de acordo com a idade deles, com aquilo que se espera, se eles estão atendendo às orientações dos pais, por exemplo, de não beber, de não fumar, de não se expor a perigos. Se eles estão atendendo a tudo isso, o natural é que o pai e a mãe passem a dar mais liberdade para esse filho, porque ele está merecendo, ele está fazendo por onde merecer. E é muito importante lembrar que não se pode nunca generalizar, principalmente castigos, viu, gente? Porque assim, aquela questão, o filho mais velho tirou nota ruim na escola, tá indo mal na escola, toda a casa fica sem a internet, sem o Wi-Fi. Não, isso não pode acontecer, porque todos estão pagando um preço que eles não merecem pagar. Então, é preciso muito ter atenção em relação a isso, sempre lembrando que cada filho é um ser único e individual, e cada um tem que ser tratado à sua maneira, da forma como aquela pessoa é e da forma como ela reage às orientações dos pais. Enfim, é uma pessoa com direitos e deveres, como qualquer pessoa. E essa pessoa, ela tem que também ter responsabilidade, cumprir o seu papel dentro da família. O que é ter responsabilidade? Por exemplo, voltar para casa até tal hora, fazer as lições de casa num momento que seja plausível, não querer fazer as lições de casa às 2 horas da manhã,
porque fatalmente ele não estará disposto, não estará bem no dia seguinte para ir para a aula. Então é importante que as orientações elas sejam plausíveis de acordo com aquilo que o adolescente, agora a gente volta ao adolescente, de acordo com aquilo que o adolescente consegue cumprir, mas também de acordo com as necessidades daquela família, daquele pai, daquela mãe, que não seria de 2 horas da manhã, tá batendo na porta e falando para o filho ir dormir. Isso não é absolutamente justo com ninguém. Quanto mais cedo o filho perceber isso, que não existe uma pessoa mais importante do que a outra dentro da família, mais fácil ele vai se relacionar com essa família. Aí é que eu volto àquele início, quando o filho se afasta, quando ele não quer muito conversar, quando a autoestima dele está baixa, ele está com baixa autoestima, justamente por quê? Porque ele não encontra o seu papel dentro da família. Isso tudo, essa atenção dos pais, vai ser muito significante nesse momento, quando ele perceber que não existe ninguém mais importante do que ele dentro daquela família. Então, ele vai se sentir entrosado e vai se sentir uma pessoa única também, caso as suas questões sejam vistas e revistas pelos pais. Aos pais cabe também uma coisa importante, além de observar os filhos, de perceber quais as demandas deles, quais as necessidades, é importante que os pais estejam presentes focadamente em relação àquele filho que naquele momento está precisando de um atendimento. Como é isso? Por exemplo, um dos filhos está doente. É claro que os pais vão ter que se unir, levar esse filho ao médico, talvez até precise de uma internação, então se dedicar a esse filho, e os outros filhos vivendo, tendo uma família estruturada como a que eles vivem, eles vão entender perfeitamente. Quando esse filho que estava doente estiver saudável, aí sim, os pais se voltam novamente para todos os filhos para agir de forma igualitária. Aí acontece alguma coisa com o caçula. O caçula vai ter, sim, essa atenção maior para ele naquela fase, e também o mesmo com o filho do meio. Sempre lembrando que merece mais atenção nesses momentos especiais, nesses momentos de crise, aquele filho que está passando por problemas. Isso faz parte da proteção familiar e faz com que a família se fortifique, se resguarde, se proteja para continuar a sua jornada rumo ao desenvolvimento. Então, longe de tentar serem acima dos filhos e ficarem demarcando isso, aos pais cabe frisar que o importante é o respeito que um tem pelo outro. Esse respeito é muito importante, porque assim, com esse respeito, todos os filhos, independente da ordem de chegada na família, eles vão sentir que tudo vai dar certo porque existe amor naquela família. Então é isso aí. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.